Você sabe o que acontece com o narcisista quando ele perde o controle sobre sua vítima? Então fica aqui comigo, porque eu vou mostrar nesse vídeo como o narcisista se comporta quando ele perde o controle sobre a sua vítima. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Uma das mudanças mais significativas de um relacionamento abusivo acontece quando a vítima começa a recuperar sua autoestima, principalmente, logicamente, a sua autoestima emocional. Estamos falando aqui em termos de crescimento emocional. E durante muito tempo ela se viu presa, manipulada, acorrentada debaixo do controle do narcisista abusador. E ele se acostumou a exercer a sua influência na vida daquela vítima e agir com autoridade sobre seu comportamento, sobre seu pensamento, sobre o seu tempo, acostumou a manipular a sua influência, as suas amizades, o seu contato, os seus sentimentos, tomando decisões que eram muito mais interessantes para o narcisista do que para a vítima. Porém, quando esse controle ele começa a desaparecer, quando a vítima começa a ter consciência, ou porque tomou essa decisão sozinha, o quanto é difícil, nós sabemos, ou se teve a ajuda de alguém de fora e ela tomou para si como vamos dizer assim, como desafio para sair dessa rotina. Quando começa a desaparecer o controle do narcisista, suas reações podem se tornar bastante imprevisíveis. Agora, o primeiro comportamento do narcisista, frequentemente observado tanto por estudiosos americanos quanto por brasileiros, é o aumento da tentativa de contato. Veja só, a pessoa manipuladora, ela pode enviar mensagens inesperadas, se ela estiver sentindo que está perdendo o controle, fazer ligações constantes, ou procurar motivos para restabelecer a comunicação com a sua vítima. O objetivo nem sempre é a reconciliação, viu? Uma reconciliação genuína, mas verificar se ainda possui alguma influência naquele relacionamento, alguma influência emocional sobre aquela vítima. Uma outra reação comum que nós detectamos, tanto nas nossas conversas com os nossos clientes, quanto no nosso dia a dia e nos nossos estudos, é a mudança repentina de comportamento. Veja, quem antes era frio, distante, crítico, pode se tornar extremamente atencioso, extremamente carinhoso. Esse comportamento iria produzir o quê? Promessas de mudança. Também aquela condição em que ele pede desculpas por algo que tenha feito, não que ele esteja arrependido, mas que, caso você lembre, ele quer pedir desculpa, mesmo não sentindo nada. Outras vezes ele faz uma demonstração de afeto público,
mostrando que ele é uma pessoa carinhosa, não para você, mas para quem está vendo. E tudo isso surge de uma forma muito intensa. E essa estratégia costuma gerar confusão emocional na sua vítima, especialmente quando a vítima ainda guarda algum sentimento, quando ela ainda nutre aquela esperança de que ele volte a ser aquele homem amoroso no período da idealização, no começo do seu relacionamento, ou que ela seja aquela pessoa atenciosa, que lhe leve café na cama, que pergunte se o dia foi bom no trabalho. Tudo isso é uma estratégia que o narcisista usa para verificar a sua aproximação, seu controle ainda, se ainda tem. E nessa condição, ele não assume nenhuma responsabilidade. Não está ali para assumir responsabilidade, está ali para testar e ver se ainda tem alguma influência emocional sobre a sua vítima. Agora, a intenção aqui é fazer com que a vítima volte a assumir o papel de cuidadora, de promotora. É o que nós chamamos de hoovering. Ele quer puxar a pessoa de volta para aquele relacionamento. Também é possível observar tentativas de inverter a realidade. É muito comum, quando nós conversamos com alguns pacientes, e que eles se colocam com essa condição. O manipulador, ele pode se apresentar como uma vítima. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o vitimismo do narcisista, e eu peço a você que depois de terminar esse vídeo, você olhe lá. Ele se faz de vítima para sensibilizar a sua vítima. Estão entendendo? Então, ele não assume nenhuma responsabilidade. Na realidade, qualquer promessa que ele faça é promessa vazia. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de você. Se você resiste, ele vai para os seus amigos, para os seus parentes, fazer aquela cena de vitimização, mostrando que você foi muito injusta com ele, que ele sempre foi uma pessoa boa, e a pessoa de fora que não conhece, porque não convive com a peça, e sempre viu nele uma pessoa muito boa, porque ele transparece para os de fora que é uma pessoa maravilhosa, e as pessoas de fora só veem a casca, não é verdade? Então, elas vão dizer, realmente eu nunca vi nada de mal ele fazendo. Não sabe o inferno que é viver com esse sujeito, com essa pessoa dentro de casa. Vocês estão entendendo? Então, a ideia aqui é que ele procura os amigos, os parentes, pessoas próximas, para trazer uma versão distorcida, uma narrativa totalmente divorciada da verdade sobre os fatos ou o que ocorre no dia a dia daquele casal, criando uma narrativa logicamente favorável a ele ou a ela. Em alguns casos surge a desvalorização, que é quando ele começa a fazer críticas à pessoa, à sua vítima. Quando ele percebe que não consegue recuperar o controle através dos macacos voadores, que são essas pessoas, amigos, parentes, que ele chama para tentar sensibilizar e trazer você de volta. Quando ele vê que não tem mais o controle, então ele começa a criticar, difamar, a criar outras narrativas muito piores, acusando a pessoa, a vítima, de coisas que ela nunca fez, mas ele vai dizer que fez, ou ela vai dizer que ele fez, se for uma narcisista.
Então, ele vai fazer comentário depreciativo sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, vai criar histórias de que você traiu, de que você o enganou, de que você é uma pessoa que não fala a verdade, e aí vai tentando minar a confiança das pessoas sobre aquela vítima. E isso é um caso muito sério, nós temos tratado aqui de vários casos desse tipo. Porque perder o controle sobre alguém para o narcisista é extremamente frustrante. Porque ele não suporta viver sem controlar alguém. Sem controlar. Sem manipular. Porque essa é a forma que ele encontrou para poder existir no mundo. Entretanto, para a vítima, o momento costuma representar o início de uma nova vida. Se ela optar por querer reconstruir a sua vida, esse é o momento. Esse é o momento. Porque ele agora está fragilizado, ele está com uma dúvida tremenda quanto ao futuro dele, nas suas manipulações, e ele tem dois caminhos que nós detectamos muitas vezes que a maioria segue. Ou eles se enclausura, procura um canto para ficar sozinho, lambendo suas feridas, remoendo, logicamente planejando novos ataques para novas vítimas, ou então, nessa condição, ele vai para algo muito mais severo, que é quando ele entra em colapso narcisista. Aí entra em depressão, entra em um momento de pura, vamos dizer assim, falta de vontade de viver, porque ele não consegue viver se ele não estiver mandando, controlando, manipulando alguém. Mas se ele foi descoberto, suas vulnerabilidades foram expostas, aí ele não tem como sair. A vergonha é muito grande. Isso é o que mais dói no narcisista. Porque ele não pode voltar para a sua vítima preferida, porque ela já sabe quem ele é. Ele não vai mais ter o controle. Para ir para um outro relacionamento é muito trabalhoso. E ele procura o jeito mais fácil de resolver. Ele pode ir? Pode. Ele pode partir para outra vida, fazer o que ele fez no primeiro relacionamento, ele vai fazer no segundo, terceiro, enfim. Esse é o problema da depressão do narcisista. Quando ele sabe que não tem controle sobre a vítima, ele se desespera ou ele parte para outra e vai viver uma vida totalmente do seu jeito. Mas isso só mostra que para todo problema tem uma solução. E para o convívio com o narcisista tem a solução. E a solução está em observar os padrões, criar limites claros, ter um posicionamento mais firme com relação às suas investidas. Lembre-se, se você agora tem consciência de que está vivendo com um narcisista, então você já sabe o caminho para seguir. Se você não sabe ainda, entre no nosso grupo, converse comigo no privado, eu vou lhe dizer todas as dicas que você deve fazer, certo? Seguir. Então, nesse ponto, nós estamos aqui analisando que não adianta você permanecer num relacionamento onde não haja respeito, consideração, onde não haja reciprocidade, melhor dizendo,
onde não exista a liberdade de você expor seus próprios pensamentos, onde só haja medo, desconfiança, culpa, controle. Isso aí não é vida, tá certo? Isso aí não é vida. Recuperar sua autonomia não é egoísmo. Recuperar sua autonomia é um passo fundamental para uma vida emocional equilibrada, uma vida muito mais saudável, onde você vai poder verdadeiramente experimentar uma vida de qualidade, tá certo? Se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue para pessoas que você conhece, que precisam ouvir essas palavras, e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.